Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder estar de volta. Para quem nos visita, eu estava adoentado e foi confirmado, né? Passei os 14 dias de isolamento. Mas é uma alegria muito grande poder estar de volta. E eu fiquei pensando, enquanto em casa, voltar a me isolar e lembrar dos irmãos que desde que começou a pandemia ainda não puderam vir à igreja. Que a gente continue orando ao Senhor por isso, né? Pela graça de Deus, estou aqui na noite de hoje, eu e minha esposa, mas que a gente continue orando por esse vírus, para que o Senhor se apiede do seu povo, para que Ele nos ajude a passar por esses dias que têm sido difíceis para a nossa igreja, para a igreja do Senhor. E eu convido a você a orar comigo, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Santo e eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Cuida da Tua igreja, Senhor, cuida de nós, que nós possamos continuar a Te servir, Senhor. Que nós possamos continuar a fazer a Tua vontade e a gente não se amedronte, Senhor, mas a gente tenha consciência de que Tu tens cuidado de nós, Senhor. Cuida de nós na noite de hoje, abre a nossa mente e o nosso coração para que a gente entenda perfeitamente a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Em nome de Cristo Te oramos. Amém. Irmãos, a gente continuará no capítulo 18 do livro de Atos, né? Eu até brinquei com minha esposa e com o Ronaldo, que eu disse se eu soubesse que eu iria dar sequência, eu tinha parado minha pregação da última vez, né? Há 3 domingos atrás, e não tinha pregado mais de 1 hora. Mas não se assustem não, que hoje a gente não passará tanto tempo. E aí a gente lerá o texto de Atos, a partir do versículo 23. O texto nos diz o seguinte: havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Ao ler esse relato, não tem como a gente não lembrar do final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Os 2 últimos versos, os 3 na verdade, né? 18, 19 e 20, que nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Era o que Áquila e Priscila estavam fazendo aqui, ajudando a esse homem eloquente, sábio, a aumentar o seu entendimento para que ele pudesse pregar com toda clareza.
E aí me vem à mente a história de um grande homem de séculos atrás, John Wesley, que tem alguma semelhança do que a gente vai ver aqui ao longo desse relato de Atos, do final do capítulo 18, que foi o que a gente acabou de ler, e do início do 19, que lerei mais à frente. Wesley era filho de um ministro, Samuel Wesley, e de uma mãe piedosa chamada Susana. Estudou em Oxford e tornou-se professor duplo de grego e lógica no Lincoln College. Ele serviu como assistente do seu pai e mais tarde foi ordenado pela igreja. Enquanto estava em Oxford, Wesley era membro do Clube Sagrado, um grupo dedicado a buscar a piedade de todo o coração. Ele então se tornou um missionário para os índios americanos na Geórgia. Depois de falhar em um trabalho entre eles, ele foi forçado a retornar à Inglaterra. E ele escreveu: "Fui para a América converter os índios, mas ó quem me converterá." Pela graça de Deus, no entanto, na América ele encontrou alguns morávios, um grupo de cristãos que enfatizava a leitura da Bíblia, a oração e a adoração. A vitalidade espiritual deles teve um impacto tremendo sobre ele. Ele procurou um dos líderes, tendo-se convencido da sua própria descrença. Obviamente, a gente não tinha um homem perante Áquila e Priscila, né, e a gente viu vários detalhes acerca da vida desses dois irmãos na última pregação que eu pude proferir há 3 domingos atrás. E esses dois irmãos, que eram simples, convidam Apolo para mostrar algumas coisas que esse homem não sabia ainda. Então, o livro de Atos, repleto dessas histórias, mais uma vez vai nos lembrar acerca dessa história, né? E eu falo mais uma vez, não porque a história se repete a respeito de Apolo, mas é mais uma história falando de determinadas correções e ajustes que o Senhor estava fazendo através dos seus servos. Então essa sessão ela vai reforçar algumas coisas. Que coisas são essas? Vai reforçar a importância de fazer discípulos, orientado pela palavra, e nos dará algumas ilustrações acerca dessa proclamação. Então, se a gente pudesse resumir a pregação da noite em uma expressão, poderia dizer com muita tranquilidade a você: faça discípulos, que é a mesma coisa que dizer pregue o Evangelho. Então, se a gente pudesse olhar para esses dois homens, das duas histórias que a gente verá hoje, tanto Apolo quanto Paulo, no início do capítulo 19, iriam pregar o Evangelho. E eles nos apresentarão uma variedade, tanto de professores, quanto de alunos. Nessa primeira história que a gente acaba de ler no capítulo 18, no final do capítulo 18, a gente vai ter ideia de duas pessoas simples fazendo alguns ajustes na teologia de um homem muito sábio. E no início do capítulo 19, que é justamente o segundo ponto da pregação, a gente verá um homem altamente instruído, que é Paulo, fazendo um ajuste na vida de 12 homens, de 12 irmãos, que ainda não tinham sido batizados com o Espírito. Então, a rota de Paulo, né, a gente dá início na terceira viagem missionária de Paulo dentro desse texto. E a rota de Paulo provavelmente inclui visitas à igreja de Derbe, de Listra, de Icônio e de Antioquia da Pisídia. E aí a gente pode olhar justamente para esse primeiro ponto. Ao iniciar a terceira viagem missionária de Paulo, o que estava onerando a sua viagem, essa terceira viagem dele, é muito parecido com aquilo que ele expressa no início da sua segunda viagem, no capítulo 15 do livro de Atos. Um desejo de acompanhar as novas igrejas. Paulo tinha esse desejo no seu coração, mas ele desejava também ir para Éfeso, que ele não tinha conseguido ir anteriormente. E ele escolhe visitar esses filhos espirituais. Então, nós também devemos saber, nós também devemos desejar sinceramente ver as pessoas convertidas
através dessa graça, que é tão imensa e maravilhosa para as nossas vidas. É justamente o que o presbítero Wellington falou. Não é somente a gente se atinar para aquilo que o Espírito nos movimenta a proclamar, mas é nós nos alegrarmos com aquilo que o Espírito está nos movendo. Não é simplesmente um movimento de proclamação, mas é a alegria de ver que pessoas estão se convertendo. E a gente precisa se alegrar com isso. Muitas vezes eu e você, nós não vamos ter o privilégio de ver as pessoas congregarem na mesma igreja que nós, mas só em sabermos, irmãos. Isso é maravilhoso. De pessoas que ouviram a proclamação do Evangelho, que pela graça de Deus, muitas vezes a gente teve essa oportunidade e de saber que o irmão fulano de tal congrega na igreja do bairro tal e que o outro irmão está congregando em outro bairro, mas nós sabemos que essas pessoas estão se firmando no Senhor. Era esse o desejo do coração de Paulo. E aí quando Paulo está em Éfeso, enquanto esse homem viajava, Apolo chega a Éfeso, enquanto Paulo viajava por essas outras cidades que eu acabo de citar. Detalhe, um homem de Alexandria. O que é que isso significa para a gente? Era um homem que estava num dos maiores polos acadêmicos daquela região. E vai ser instruído por duas pessoas simples, mas muito crentes. Um casal muito piedoso, como a gente pôde ver na última pregação. Então, o fato de ter alta instrução não significa que o nosso coração não precise de tempos em tempos de determinadas correções. Não significa que um irmão simples da nossa igreja não possa exortar um irmão que é doutor, seja em qual área for. Porque a exortação é através do Espírito. E Apolo precisava ter a sua teologia corrigida nesse momento. Ele tinha um currículo impressionante, cheio de habilidades, mas ele precisava ampliar o currículo da sua fé. Então, Áquila e Priscila, ainda assim permanecendo em Éfeso por um tempo, preenchem as lacunas do entendimento de Apolo. Ele era um homem bem educado, vindo de Alexandria, um centro intelectual conhecido por sua biblioteca. E detalhe, era um local que acabara de traduzir o Antigo Testamento para o grego. Então, muito possivelmente, Apolo tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, assim como Paulo também tinha. Ele não era uma pessoa que não conhecia a palavra. Então, Apolo parece um cristão, ele dá pistas da sua cristandade, mas faltava alguma coisa para esse homem. Muitas vezes, esse ensino de Atos fica confuso para a gente, justamente porque é um período entre alguns acontecimentos. Pessoas instruídas do Antigo Testamento. O início do capítulo 19, a gente vai ver discípulos de João Batista, que ainda continuavam na fé, mas não tinham sido batizados pelo Espírito. E é justamente essa correção que Áquila e Priscila farão a Apolo. Então, de maneira precisa, ele ensina os caminhos do Senhor, mas ele não consegue completar esse ensino a partir da obra de Cristo. E em segundo lugar, o Espírito Santo energizava o coração desse homem. Ele já pregava com toda a avidez. Não é à toa aquilo que surge a respeito de Paulo e Apolo, de as pessoas se polarizarem, porque um era mais ávido pregando e o outro tinha mais conhecimento. A grande pergunta não é essa, com quem você ficará. A gente perceberá ao longo das coisas que a gente acabou de ler aqui, que Paulo já havia passado, e agora quem passa por Éfeso é Apolo, e que em seguida ele vai para Corinto. Quem é que tinha acabado de sair de Corinto? Paulo. E é justamente o que a palavra nos lembra. Uns plantarão e outros o quê? Regarão.
A gente vai conhecer irmãos ávidos por plantação de igreja. Mas não tente prendê-lo por 10 anos naquela plantação. Porque o Senhor o capacitou para plantar aquela igreja. Outros serão altamente capazes em manter essas plantações, em firmar essas igrejas. Mesmo Paulo se preocupando por cada igreja que passara. Então a gente precisa estar atento à vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor nesse momento? Era que esse homem altamente capaz tivesse o seu ensino completado, isso não significa que ele pararia de estudar, mas que ele tivesse total e pleno entendimento a respeito do que significava pregar esse Cristo que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando Lucas diz que esse homem era fervoroso de espírito, na língua original, no grego, esse artigo ou, antes da palavra espírito, que parece indicar o Espírito Santo, na verdade, estava trazendo relatos de que esse homem realmente cria, mas que precisava ser completado o que ele tinha aprendido. Então a menção de Lucas, de que Apolo conhecia apenas o batismo de João, significa que ele não sabia sobre a prática do batismo da nova aliança, estabelecida por Cristo. Então Áquila e Priscila, no versículo 26, precisavam explicar esse batismo de maneira mais precisa. Então a ordenança explica de maneira vívida a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, isso é o que precisa ficar nos nossos corações. A ordenança ilustra isso de maneira tão clara, de que se a gente for, por exemplo, para Romanos capítulo 6 ou para Gálatas capítulo 3, Paulo vai explicar isso com muita ênfase. Então, Apolo viveu uma situação histórica única que o levou a precisar de alguns esclarecimentos a respeito desse homem, que é o Cristo. Então, Priscila e Áquila nos dão um bom modelo de um professor, de como um professor de alta capacidade poderia ser corrigido. Apolo não é corrigido na sinagoga. Áquila e Priscila o chamam para sua casa, possivelmente, para que ele pudesse ter total e pleno entendimento. E uma das coisas mais belas do texto, Apolo não reage de maneira soberba a esse ensino. Eles não o envergonham e nem envergonham o Evangelho por chamar Apolo para perto para ser repreendido. Eles demonstram humildade e compaixão a se dirigir a esse homem de alta sabedoria, mas também demonstram muita convicção. Poderia haver uma reação de Apolo aqui. E, em vez disso, eles abordam a lacuna em sua instrução de uma maneira que honre a Cristo. Então, eles o chamam de lado, o levam para casa e gentilmente explicam o batismo de maneira correta. Então, todo cristão, e esse é um dos primeiros ensinos práticos do texto para a gente, todo cristão deve observar o método gentil da persuasão desse casal para esse homem de alta sabedoria, que é defendido em outras partes do Novo Testamento e demonstrado como servo do Senhor em outras partes, como na própria carta de Corinto, Paulo falando a respeito dele. Então, pensem nisso, irmãos. Isso deve ser um desafio para a gente. Às vezes a gente vai ter que fazer isso. Muito provavelmente, Apolo tinha muito mais educação do que Priscila e Áquila, mas ele manteve um coração ensinável. Isso é um desafio para a gente. Um período que a gente tem vivenciado com tantas opiniões, e muitas vezes são opiniões sem nenhuma profundidade. E é um desafio para a gente, como o presbítero Calicoco falou, o que é que tem movido o nosso coração?
O que é que tem conduzido o nosso coração? Eu estava vendo ontem o Instagram e de repente aparece o stories de uma pessoa que já tinha sido membro aqui da nossa igreja. E quando eu vi aquela história eu lembrei, Senhor, quebranta o coração dessa pessoa. Porque é desafiador para a gente, irmãos. Às vezes, aquilo que a gente começa a aprender, seja na escola, na faculdade, ou até no nosso trabalho, começa a nos distanciar do Evangelho. E é como se o nosso discurso começasse a ser anti-ciência, anti-ensino, anti-intelectual, E hora nenhuma a gente fala disso. Mas se a gente tem um coração ensinável, quando a gente vier com um discurso que não converge com a Escritura, a gente vai repensar, a gente irá ponderar novamente e vai pensar se aquilo que a gente tem falado faz sentido com o que a Bíblia tem nos ensinado. Então, ele ouviu seus conselhos e ele adotou a posição de Áquila e Priscila, porque ele estava compreendendo que aquilo era o que estava faltando para completar a sua pregação. Este é um lembrete de que a gente nunca deve pensar que estamos além da necessidade de mais instrução na palavra de Deus. Nunca pense de que nós não precisamos de mais instrução acerca da palavra. Não importa há quanto tempo eu ou você somos filhos na fé, ou o grau que temos, a gente precisa ainda ter o nosso coração pastoreado, quebrantado por essa palavra. E aí no versículo 27, Apolo está ensinando outros de forma poderosa. É como se fosse a virada. Apolo chega a Éfeso, Priscila e Áquila corrigem a sua visão e a partir de agora ele começa a pregar de maneira poderosíssima. Apolo decide então ir para Acaia, isto é, Corinto, onde Paulo recentemente tinha ministrado por um longo tempo. E quando Apolo chega, o texto nos dirá que ele foi de grande ajuda para aqueles que creram. Ou seja, ele tinha uma pregação poderosíssima. Ele era instrumento do Espírito para aquele local, ou pelos lugares que ele passava e proclamava o Evangelho. Então os santos em Corinto creram não apenas porque o ensino de Paulo tinha sido poderoso, mas por causa da graça salvadora de Deus operando entre eles. Então não é porque Paulo iniciou e Apolo regou também de maneira poderosa, mas havia uma ação do Espírito ali. Então, se Apolo rega o que Paulo plantou em Corinto, Paulo se apressa rapidamente em apontar o verdadeiro herói por trás dos esforços dessa dupla tão poderosa por conta do Espírito. A gente vai se lembrado ao longo do texto de Corinto, da primeira carta, principalmente no capítulo 3, que Paulo vai dizer o seguinte: Deus deu o crescimento, o Senhor usou muito Paulo e Apolo na vida dos jovens crentes em Corinto. Eles serviram como colaboradores de Deus, mas Paulo atribuiu toda a glória a Deus, não aos mensageiros. E aí Paulo lembra, no versículo 31 do capítulo 1 da carta de Corinto, e também no capítulo 3, versículo 21, duas coisas. A primeira é que quem se gaba, glorie-se no Senhor. E ninguém se glorie em líderes humanos. Eu sei que muitas vezes a gente é tentado, né? Eu diria que menos agora na pandemia, mas muitas vezes a gente é tentado a ir para determinadas coisas e lugares, porque tem um líder que chama muita atenção. Estava conversando com um amigo que mora em Nova York, e ele disse: Rodrigo, é impressionante. Pessoas entram na igreja de Tim Keller, quando vê um outro pastor entrando, elas levantam e saem. Sinceramente, irmãos, isso é inacreditável. É como se elas estivessem fazendo justamente aquilo que Paulo está dizendo que não é para ser feito.
Porque muitas vezes a gente é movido por quem prega e não por quem capacita o pregador. Então, a gente deve ser grato pelos fazedores de discípulos, movidos pela palavra, mas a gente deve adorar ao Deus triuno e não a um determinado proclamador. Então, um conhecimento profundo de Apolo do Antigo Testamento o equipou para ser um evangelista altamente eficaz para aqueles judeus em Corinto. O ministério de Apolo abençoou muitos. E Paulo deve ter apreciado, muito possivelmente, ter outro trabalhador no campo da colheita, como nos é dito lá em Mateus capítulo 9. E aí esse Apolo tinha sido instruído de maneira altamente eficaz por Áquila e Priscila. No segundo ponto do texto, que é justamente o capítulo 19, que nós não lemos ainda e leremos agora, a gente vai ver justamente Paulo sendo usado pelo Senhor. E aí eu convido você a ir para o capítulo 19 comigo agora, e a gente lerá a partir do versículo 1. E o texto nos diz o seguinte: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chega a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. E Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. E aí, novamente, irmãos, a gente é lembrado. Se queremos fazer discípulos, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós só existimos como igreja presbiteriana porque alguém chegou ao Brasil e pregou há 161 anos. Então, essa condução do Espírito faz com que a gente seja lembrado de maneira muito carinhosa. E a palavra de Paulo a esses homens é de maneira muito carinhosa. Paulo não está chutando o pau da barraca com esses irmãos. Ele não está sendo grosseiro, hora nenhuma. Mas ele está dizendo: falta vocês conhecerem algo mais, assim como Áquila e Priscila fizeram com Apolo. Então, enquanto Apolo regava a semente em Corinto, Paulo, chegando a Éfeso, a principal parada na sua terceira viagem, Paulo expôs as Escrituras e exaltou o Salvador aos discípulos de João. E novamente se repete, Paulo não se exime de pregar e de proclamar a esse Cristo. Lucas revela que cerca de 3 décadas depois da morte de João, a gente tem discípulos de João se encontrando com Paulo. E pessoas que haviam recebido esse batismo de João, que residiam em Éfeso e não mais na Judeia. E Lucas os chama de discípulos, justamente para que não haja dúvida. Lembrem sempre do seguinte, quando estiverem estudando esse trecho, irmãos. Isso é um período de transição do Antigo Testamento para o Novo. Pessoas não tinham ouvido falar a respeito do Espírito ainda. E o Senhor move Paulo para que essas pessoas recebessem o batismo com o Espírito. Então eles se pareciam com Apolo em alguns aspectos, mas eles tinham menos instrução do que Apolo. Então, Apolo conhecia
o batismo de João, mas ensinava corretamente sobre Jesus com o conhecimento do próprio Antigo Testamento. Os discípulos de João tinham o batismo, mas lhe faltava o conhecimento do Espírito. Então Paulo escreve aos Romanos, de forma clara e enfática: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. E aí pode surgir a seguinte pergunta: e aí, pastor? É justamente esse período de transição. As pessoas estavam recebendo o batismo do Espírito. E eles não possuíam a alegria ou a certeza do Espírito em suas vidas. Eles não tinham uma relação viva com Cristo. E eles ouviram que o batismo de João era incompleto. Assim como Áquila e Priscila ensinaram Apolo, do mesmo modo também Paulo guiou esses seguidores de João para um conhecimento salvador de Cristo. E depois de uma discussão sobre o Espírito, como nos mostra os capítulos de 2 a 4 que a gente acaba de ler, eles são batizados no nome do Senhor Jesus. E Paulo então impõe as mãos sobre eles e eles experimentam a presença e o poder do Espírito. É como se fosse um mini Pentecostes. E eles falam em línguas e profetizam. Então, certamente, esses discípulos, eles tinham, em algum nível, ouvido falar do Espírito, já que estavam familiarizados com João, que falava do Espírito. E aí, como é que a gente pode entender melhor isso aqui? John Stott diz o seguinte: em uma palavra, eles ainda viviam no Antigo Testamento, que culmina com João Batista. Eles não entenderam que a nova era havia sido introduzida por Cristo e nem que aqueles que creem nele e são batizados nele recebem a bênção distinta da nova era, o Espírito que habitaria nesses irmãos. É tanto que na primeira carta de João, também a gente vai ver esses testes que Paulo estava fazendo com esses 12 irmãos. Todo crente passará em um teste doutrinário, em um teste ético e um teste experimental. A primeira carta de João nos lembra que o teste doutrinário, eles acreditarão no verdadeiro Jesus e no que ele fez. O teste ético diz que eles andarão na luz e no amor. E o experiencial dirá que eles conhecerão a presença permanente do Espírito. É como se eles tivessem 2 desses testes e Paulo estivesse apresentando o terceiro e último teste a esses irmãos, para eles terem a compreensão de maneira completa e fechada daquilo que é o verdadeiro evangelho para nós, que para eu e você, meu irmão, faz muito sentido. Mas muitas vezes a gente esquece de que tem pessoas aqui que, na verdade, não é trigo, ainda é joio. O evangelho é muito bonito para ela, mas não houve uma transformação do espírito. Tem pessoas que nós conhecemos que falta o estalo. Isso é uma tentação muito grande para a gente como proclamadores do Evangelho, porque muitas vezes eu e você, a gente quer convencer aquela pessoa. A gente quer chegar para o irmão e dizer assim: rapaz, tu ainda não acreditou? É como se a gente só faltasse fazer essa pergunta a ele. Porque, na verdade, esse poder não é nosso. Pela graça de Deus e pela orientação de Áquila e Priscila, as coisas ficam claras para Apolo. E pela graça de Deus também, as coisas passam a ficar mais claras ainda para esses 12 irmãos, a quem Lucas chama de discípulos. E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa explicar o verdadeiro evangelho a todas as pessoas. É como eu iniciei a pregação. Quem diria que John Wesley, indo para os Estados Unidos para se tornar missionário, em vez de ser usado pelo Senhor,
para proclamar o evangelho aos índios, acaba se convertendo. Então, o que é que a gente deve fazer com esses discípulos que falam em outras línguas e profetizam depois de crer? Esses sinais que acabaram de acontecer aqui, como a gente já viu outras vezes no próprio livro de Atos, que são experimentados pelos crentes de Samaria, que eram indicadores visíveis e públicos de que eles tinham possuído o Espírito. Isso, a primeira coisa que a gente precisa ser lembrado é que isso não é um padrão universal em Atos. Muita gente quer pegar esse ensinamento e torná-lo como doutrina. Nem todo convertido experimentará tais manifestações. A norma é arrependimento e fé em Jesus e posse do Espírito. Então, a vinda do Espírito sobre esses discípulos em Éfeso se compara com as experiências dos apóstolos em Jerusalém, no capítulo 2 do livro de Atos, e também se compara com a posse dos gentios em Cesareia, no capítulo 10. Então, em Éfeso, quando isso acontece novamente, os discípulos falam em línguas e profetizam, a palavra profecia no original, ele vai transmitir a ideia de glorificar o nome de Deus e testemunhar a respeito de Cristo. Então, quando eu e você pensar em glorificar e testemunhar, a gente deveria estar fazendo isso constantemente. A gente deveria glorificar ao nosso Deus com a nossa vida e ser verdadeiras testemunhas do Evangelho de Cristo. Era isso que estava significando para Paulo, que presenciou aquele momento. Então, o ato de receber o Espírito estava constituindo uma prova cabal de que eles eram verdadeiramente cristãos, e uma resposta possível seria considerar a extensão da igreja. Como eu li no início da pregação, que o Evangelho fosse proclamado em todos os lugares, lembrando do texto de Mateus. Então, possivelmente, a gente poderia dizer de que, quando o Evangelho é proclamado em Jerusalém, Samaria e Cesareia, era como se fosse uma primeira fase da missão do trabalho entre os judeus, samaritanos e gentios. E uma segunda fase se relaciona justamente ao trabalho de evangelização de pessoas que tinham um conhecimento limitado de Cristo, que é justamente o que acontece aqui, tanto com Apolo quanto com esses 12. Mas que já havia sido iniciada uma instrução do Evangelho para essas pessoas. É como se a gente pudesse considerar o seguinte: a primeira fase ela foi extensa. E a segunda fase ela vai ser intensiva ou intensa. Pessoas que já tinham um certo conhecimento, mas que precisavam fechar. É justamente a pergunta que foi feita à nossa irmã Gil, esposa do presbítero Wellington. Eu nunca entendi a Bíblia, ou seja, já leu. Pessoas que já tentaram entender. E aí, voltando à história de John Wesley, e concluindo também, ele vai escrever em seu diário sobre a sua conversão na noite de 24 de maio de 1738, o seguinte: à noite, fui muito contra a vontade a uma sociedade na Aldersgate Street, onde se lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de 15 para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação, e foi-me dada a garantia de que Ele havia tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Antes dessa experiência, irmãos, Wesley era um homem religioso comprometido,
que até viajou para o exterior como missionário. Mas apesar do seu conhecimento teológico, ele não nasceu verdadeiramente de novo. Ele precisava abraçar a realidade do verdadeiro Salvador. Muitas pessoas se acham religiosas e elas podem estar na mesma situação que o Wesley, na mesma situação que esses 12 e muitas vezes na situação que o nosso irmão Apolo. Então Deus precisa nos conceder graça, irmãos, para continuar proclamando esse evangelho a essas pessoas que aparecerão nas nossas vidas, e a gente precisa estar apto a proclamar esse evangelho, mas para que elas também cheguem à fé salvadora. Não é somente proclamar, mas pedir sabedoria ao Senhor para que a gente proclame o verdadeiro evangelho, para que essas pessoas também conheçam o verdadeiro Cristo e não metade de um evangelho. Então não entristeça, meu irmão. Não perca a oportunidade. Não ache que as coisas estão tão ruins assim, porque a gente tem vivido debaixo dessa graça maravilhosa que transformou vidas de homens como Apolo, desses 12 a quem Paulo pregou, que transformou a nossa própria vida. Que a gente continue tendo esse privilégio de proclamar o evangelho até que o nosso Deus volte a esse Cristo a quem a gente tem esperado dia após dia. E eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, a gente vai orar e logo em seguida a gente cantará ao Senhor, respondendo a esse momento de pregação. Oremos. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, que é eficaz, que é como uma espada, Pai, que perfura o nosso coração, e que essa perfuração não sai ilesa, Pai, mas o Teu evangelho fica ali, Senhor. Que as pessoas que são Teus filhos na noite de hoje, Pai, que debaixo da vontade Tua, Senhor, que Tu se faça conhecido para elas, Pai. Que elas tenham um coração aquecido, assim como o nosso irmão, pastor John Wesley. Que nós continuemos a proclamar o Teu evangelho, a gente não tenha medo de fazer isso e nem se amedronte, Senhor. Que nem doenças, nem pessoas e nem a própria perseguição, como a gente é lembrado várias vezes, Pai, pelos nossos irmãos que têm sido perseguidos e mesmo assim não têm deixado de proclamar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda dia após dia, Senhor, que a gente possa Te louvar e engrandecer o Teu nome agora, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, Pai. Amém.